Bom, agora a gente fala sobre saúde bucal. Por isso, recebemos aqui o dentista Flávio Farias para falar do distúrbio da ATM. Doutor Flávio, obrigada pela participação mais uma vez. Bom dia. Bom dia, obrigado a vocês pela presença. Começando, o que é ATM? Que muita gente fica preocupada em casa só de ouvir esse termo. Então, a ATM, na realidade, eu trouxe esse crânio aqui, isso aqui é um crânio de acrílico, não é um crânio verdadeiro, tá? É bom explicar isso, porque não pode se ter um crânio verdadeiro em casa, mas é importante para vocês entenderem, nada mais do que a articulação da boca, é o que une a mandíbula, que é o osso móvel do crânio, ao crânio, que é justamente na área temporal. O que quer dizer ATM? Articulação têmporo, que é o temporal, mandibular, que é a mandíbula. Então, a articulação ela está localizada aqui. Ela é um conjunto do quê? De ligamentos, você tem a articulação aqui, você tem a área articular, tudo isso encaixa e faz o quê? A mandíbula movimentar. O que é bom lembrar é que ela é bilateral, tanto desse lado como do outro lado. É o que estabiliza a mandíbula, ou a mandíbula que estabiliza a articulação. Então, é a união da mandíbula para o crânio. E nessa articulação pode acontecer aí problemas. E quais são eles e a partir de qual idade a pessoa pode começar a se preocupar com isso? Então, na realidade, quando a gente está falando de articulação temporomandibular, os problemas eles podem se iniciar desde a adolescência e desde a infância também. Só que muitas vezes não é levado muito em consideração. Na fase adulta, pelo tipo de dor e de sintomatologia que o paciente apresenta, ele pode realmente procurar aí um tratamento. Só que pode já ter começado a acontecer uma degeneração dessa articulação, que isso é muito comum. O que a gente tem que levar em consideração é que a articulação da mandíbula é igual uma articulação de ombro, uma articulação de joelho. Ela tem um menisco, tem um disco articular. Todo mundo já deve ter escutado falar de problemas de meniscos do joelho, problemas de ligamento. Então, a articulação temporomandibular, ela não foge desse esquema anatômico. Ela existe, ela apresenta ligamentos, ela apresenta um disco. E tudo isso envolve um complexo muito grande por ela ser bilateral para provocar problemas. E tem alguma causa, algo que possa desencadear algum distúrbio, então, da ATM? Então, são várias causas que podem levar a um distúrbio da ATM. Vamos pensar, vou fazer uma analogia muito comum. Jogador de futebol costuma ter lesão de menisco, lesão de joelho? Muito. Por quê? Porque é extremamente sobrecarregado. A mandíbula é a mesma coisa. O que acontece? Nós, muitas vezes, associamos isso a parafunções muito grandes. Então, pessoas que estimulam muito a mandíbula. Quando que a gente toca o dente? Isso é importante lembrar. A gente só toca dente quando a gente fala, quando a gente mastiga e quando a gente deglute. Fora esses períodos, a boca ela tem que ficar nessa posição, numa posição de separação. Essa separação é o quê? Uma posição de relaxamento muscular. Pessoas muito nervosas, estressadas, que costumam fazer o quê? Apertar o dente, ou ranger dentes, ou tem hábitos de parafunção, que são hábitos de parafunção, roer unha, abrir muito a boca, mascar chiclete o dia inteiro. Você está sobrecarregando a sua articulação. Então, isso você pode ter degenerações das articulações e promover a dor. Então, são várias coisas que você tem que tentar evitar. E você faz muito disso, porque muitas vezes as pessoas falam, eu faço isso dormindo. Não é só dormindo, você faz em vigília, você faz durante o dia. Principalmente quando você está no trânsito, quando você está trabalhando na frente de um computador, quando você está nervoso. Então, aprender a relaxar a mandíbula é muito importante, porque o tipo de sintomatologia disso é muito aguda e muito dolorosa. E quais são os sintomas? Como que eu posso perceber que eu estou com problema aí na ATM? Então, o diagnóstico é muito importante, principalmente o diagnóstico pelo dentista, porque ele precisa ver se há uma instabilidade da mordida desse paciente. A oclusão, ela estando uniforme de uma maneira correta, ela já vai preservar mais a articulação. Pacientes que quando abrem a boca, eles têm estalidos. Pacientes que têm muita dor de cabeça em toda essa região oro-temporal, essa região toda lateral aqui, eles são pacientes que são acometidos de problema de ATM. Então, você pode ter dor de cabeça, dor muscular, dor localizada na articulação e até mesmo dor de ouvido. E não só isso. Às vezes, a dor é tão intensa e o reflexo de dor é tão intenso que parece que está doendo o quê? Os dentes. Então, o paciente sente dor de dente e a origem da dor é articular. A dor não é do dente. Tem muita gente que acaba tratando canais para tirar o nervo. Por quê? Porque acha que a dor é localizada, só que a dor não é. E a dor não passa. Por quê? A origem da dor
é aqui. É uma coisa bem complexa, principalmente complexa para a gente tentar explicar aqui em tão pouco tempo. Mas é muito importante ter o conhecimento realmente do problema articular que você pode ter numa articulação temporomandibular. O senhor falou que muitos sintomas podem, por exemplo, como dor de cabeça, dor de ouvido. Então, se eu tenho uma dor de cabeça ou uma dor de ouvido, dificilmente eu procuraria, por exemplo, um dentista para tentar solucionar essa dor. Outros profissionais também têm conhecimento suficiente, por exemplo, para indicar que pode ser um distúrbio da ATM, aí sim para encaminhar um dentista? Então, na atualidade, existe já uma especialidade de dor orofacial, né? Então, os médicos eles já começam a ter conhecimento. Não é que é errado não procurar inicialmente um dentista. O paciente ele pode procurar um médico, que tenha tem que ter a competência de encaminhá-lo a um dentista, porque a pessoa realmente, a única coisa que ela está sentindo é muita dor. Ela pode ter quadros de dor muito agudos e quadros de dor mais constantes, dores que aparecem, elas, às vezes, quando está associado a movimentos mastigatórios, quando ela vai comer alguma coisa, quando ela abre muito a boca, ela já se liga que é realmente um problema da articulação temporomandibular. Mas muitas vezes a dor de cabeça muito constante, ela procura um neurologista e ele vai fazer diagnósticos diferenciais realmente para ajudar a encaminhar para um dentista. Que tipo de tratamento é feito, então? A partir daí, são aparelhos que o paciente usa? Quais são os tipos de tratamento, doutor? Então, temos vários tratamentos, principalmente porque a gente precisa diagnosticar de onde que é a origem. O que está causando isso? Se for uma parafunção, tem que eliminar a parafunção. Existem dispositivos que a gente coloca na boca, que são as famosas placas de mordida, tá? Para promover o quê? Um relaxamento muscular, associado a ajustes da mordida, porque muitas vezes a mordida ela pode ter pontos de contato incorretos que levam ao quê? Uma sobrecarga da articulação. Mas não só isso. No meu consultório, por exemplo, eu trabalho com uma fisioterapeuta osteopata, que ela também vai fazer o quê? Me acompanhar e ajudar no tratamento, que ela vai tratar a articulação. Muitas vezes, se a má postura da língua, a língua é responsável pelo descanso da mandíbula. Se ela estiver mal posicionada, você pode ter problemas articulares. Então, o tratamento auxiliar de uma fonoaudióloga para auxiliar no reposicionamento lingual também ajuda no distúrbio da TM. E também tratamentos alternativos. Por exemplo, a acupuntura poderia auxiliar? Normalmente, quando a gente fala de pacientes com problemas de articulação, são pacientes nervosos, são pacientes estressados. E o estresse é um mal do século, não adianta falar que não. E a sobrecarga mandibular se torna muito grande. Então, tratamentos paliativos não são paliativos, são tratamentos de ajudar a relaxar, como acupuntura, como massoterapia, como tratamentos de meditação, relaxamento, são importantes, bem como, muitas vezes, a associação à psiquiatria. Então, muitas vezes o paciente ele precisa estar associado a medicações psiquiátricas para promover um relaxamento maior dele. Então, tudo isso ajuda e beneficia a melhora do quadro articular. Tá ótimo, doutor. Olha, nós recebemos também aqui a participação, só para deixar registrado, da Nair de Campinas. Nair, eu vou passar então a sua dúvida aqui para o doutor Flávio e assim que possível ele vai responder a sua questão também. Recebemos outras participações, mas o nosso tempo, infelizmente, aqui na televisão é muito curtinho. Muito obrigada, doutor, pela participação aqui do senhor. Até semana que vem com outros destaques da saúde bucal. Obrigado, doutor Flávio. Até a próxima. Muito obrigada.